Bom dia, queridos irmãos e amigos. Vamos começar mais uma semana e, para tanto, nós precisamos mesmo nos renovar, preencher a nossa existência através do conhecimento de Deus. É impossível a vida cristã sem o conhecimento de Deus. E isso começa com o entendimento da sua palavra, o aprendizado das Escrituras e o experimentar da sua palavra. E para isso eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse é um momento interessante do povo de Israel. Naquele momento, Moisés serviu como a palavra de Deus, a pessoa de Deus, a essência de Deus, a presença de Deus, para falar para o povo o que eles precisavam fazer, viver, pensar, entender. E é interessante porque o povo começou a murmurar, porque está escrito no verso 10: em chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e tiveram muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés tudo o que eu li para você anteriormente. Então é interessante aqui e há um aprendizado importante. Conhecer a palavra é fundamental na vida cristã, mas experimentar a palavra e obedecer a palavra é o nosso desafio de todos os dias. Muitas vezes temos pouco tempo, falamos demais e aqui essencialmente é essa a questão. Quantas vezes durante a semana você murmura, reclama? Situações extremas sobrevêm sobre a nossa vida para que nós possamos aprender e aplicar a palavra de Deus, experimentar o Senhor. Se Deus poderia tirar o povo do Egito de uma forma, o povo de Israel do Egito de uma forma muito mais fácil, sim, poderia. Mas eles tinham uma cabeça de escravo, um sentimento de escravo, uma vida de escravidão, atitudes forjadas, formadas, gerações formadas debaixo da escravidão. Eles agora precisavam aprender a conhecer o poder de Deus a quem eles estavam servindo e o que faz essa liberdade na vida do homem. Assim somos nós. Nós também precisamos conhecer a palavra e experimentar. Moisés lançou a palavra para eles. Deus ouviu o vosso clamor e me enviou para vos libertar da escravidão do Egito. Então agora vocês vão fazer assim, vamos embora. E quando eles olharam e viram Faraó, eles deixaram de crer, de confiar. E assim o medo tomou conta daquelas pessoas. E eles então reclamaram e murmuraram. O que é que foi que Moisés disse? Vocês não devem ter medo, porque esse povo que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais verão novamente. E o último versículo, verso 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Querido irmão, querida irmã, amigo, preste bastante atenção nessa mensagem. Em muitos momentos nós abrimos a nossa boca e falamos coisas horríveis que vão diretamente a Deus, que sobem diante de Deus, murmurações, reclamações, inquietações da nossa carne, né? E esbravejamos realmente por causa de bobagens e perdemos o controle, o equilíbrio e deixamos de aplicar a fé. Sabemos o que está na Escritura com relação à paciência, perseverança, amar o próximo, andar uma milha, duas. Entendemos isso? Claro que sim, mas aplicamos? Não. A fé verdadeira vem do momento em que você entende que seja qual for a situação, o Senhor pelejará por você. O fato de ver o inimigo, de estar diante, no meio do redemoinho, não significa que Deus é impotente. Não significa que Deus está paralisado. Ele justamente queria mostrar ao povo o seu poder.
Ouça bem, você precisa, eu preciso, nós precisamos conhecer e renovar a nossa vida com o Senhor. Conhecê-lo somente de boca, de palavra, não é o suficiente para que nós possamos ter uma vida realmente viva e eficaz e verdadeira. O que nós precisamos é entender e compreender cada vez mais, aceitar os desafios da fé diante de um mundo tão complicado, para que nós possamos caminhar com verdade e em vitória, a vitória da fé, porque o meu justo viverá pela fé. Então cuidado com a sua boca, cuidado com as murmurações e reclamações, aquiete, guarde para você, não ponha para fora como se fosse eu preciso desabafar. Não, você não precisa desabafar, você precisa aquietar e aprender a ter domínio próprio, eu e você. Que Deus te abençoe, fique firme, vamos em frente nessa semana.